E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Castelo, uma leitura que foi muito interessante, não agradável, mas interessante que eu fiz nos últimos dias e eu tive que esperar um pouquinho para eu digerir melhor essa leitura. O Castelo não é uma das principais, na verdade, é uma das principais obras do Kafka, mas ele, em geral, não é um dos mais citados e nem o mais lido, né? Uh, Mais famoso que ele, por exemplo, a gente tem a Colônia Penal, o próprio Metamorfose, o Processo, e a gente tem o Castelo. Por que ele não é assim tão aclamado? Primeiro, ele não é um livro que foi acabado. E segundo, a história é muito bizarra, ela beira o nonsense em vários aspectos. Uh, Enfim, vamos começar do começo. Esse livro vai contar a história do K, que é um agrimensor. O que significa isso? Ele mede as terras. E esse agrimensor está indo para um condado, né, para uma regiãozinha ali do Conde West-West. E ele está chegando à noite, né? Então a gente subentende que ele está caminhando aí alguns dias. E aí ele chega à noite nesse castelo, nesse condado, nesse vilarejo. E aí ele chega, tipo, no barzinho, numa hospedaria, e ele pede um quarto. Aí ele chega nesse castelo e aí ele fala, eu quero dormir, quero um quarto. E a pessoa fala, quem é você? Daí ele fala, não, eu só quero um quarto. E aí ele já começa uma discussão. Esse personagem ele é extremamente desagradável. Ele é uma pessoa que vai fazer intriga com todo mundo. E ele é meio, sei lá, abestado da cabeça também. Então ele é bem sisudo nas suas ideias. Tem alguns pontos muito legais dessa leitura, né? Então a gente vai ter, pelo livro todo, uma sensação de estranhamento. Eu vi aí pelo YouTube que o nome original também pode se remeter a trancafiar, entendeu? Então o castelo pode se referir a tipo cadeado, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente tem, pelo livro todo, uma sensação de claustrofobia permanente, gente. A gente se sente enclausurado nessa narrativa. É uma narrativa muito bem escrita e ela tem alguns pontos que eu gostaria de comentar. Primeiro, o narrador ele é diferente. Então, ele muda ao longo da narrativa. Então, primeiro a gente tem um narrador onisciente bem distante. E aí, ao longo do livro, a gente vai tendo algumas pitadas muito interessantes. Então, o narrador, nas últimas páginas, ele vai, tipo, julgar a personagem. E aí ele vai falar uma coisa, tipo, bem... com peso de... Qualquer pessoa que faz análise de discurso vê que ele é bem sisudo. Então ele coloca bem assim... Isso não precisava ser necessariamente definitivo. Não era tão ruim assim. Frida poderia ser reconquistada. Esse Frida poderia ser reconquistada. Quem é que tá falando isso, né? É o narrador. Mas é uma frase que é típica do pensamento do próprio personagem. Então a gente tem também aí algumas partes que a gente consegue perceber que são pensamentos das pessoas. Outra coisa interessante é que esse livro ele tem umas frases muito longas, uns períodos muito extensos e muita subordinação. Então a gente tem um livro que às vezes você dá uma engasgada. E isso, como eu disse, vai agregar muito nesse sentimento de enclausura. Outra coisa interessante é que a gente vai ter algumas passagens do livro como se a gente tivesse um monólogo. Então é bem a cara de Grande Sertão Veredas, de uma pessoa falando por páginas e páginas, e a gente só tem às vezes menção que existe um interlocutor, né? Então seria uma conversa, mas que só um dos lados fala. E isso é muito latente no penúltimo capítulo com a Pip. Tem duas tramas que eu gostei bastante. Primeiro, essa parte com a Pip é muito interessante, porque a Pip é uma personagem que vai aparecer meio que do meio pro final do livro, isso não é spoiler, e ela vai apresentar toda a trama do livro por uma perspectiva nova pro personagem principal, o K. E ela vai dar essa perspectiva, e assim, eu tô numa vibe de Agatha Christie, gente, e é como se o Poirot mandasse todo mundo sentar na sala e fosse explicar. Então o Poirot explicando uma coisa pro Hastings,
que você fica assim, não faz sentido aparentemente, mas na hora que ela tá falando, você fica enredado pelo que ela fala e você tem certeza que ela tá te contando uma história verdadeira. E isso fica com uma pulga atrás da orelha, sabe? Você fica, será? E isso é muito interessante. E uma coisa legal também é que nessa mesma conversa com a Pippi, é um capítulo muito bom mesmo, vale até releitura quando você acabar a obra. Ela vai retomar a história inteira do livro. Então, se você se perdeu em algum ponto, ela vai te pegar de volta. E a minha parte favorita é quando a gente vai ter ali uns 5, 6 capítulos falando sobre a família da Amália e do Barnabás. Enfim, muda com a tradução, acho que nesse livro é Barnabé. E aí, gente, é uma história divertidíssima. Então a gente vai ter a irmã, ela é a mais velha, contando pro nosso personagem principal, e aqui a gente tem também esse sentimento de ser um monólogo. A história da família dela e como a família dela meio que meio que saiu das graças do povoado, né? E isso tudo em decorrência a uma festa, e enfim, não vale dar detalhes aqui. Mas a gente tem aí páginas e páginas dizendo o que aconteceu, quais foram os primeiros desdobramentos. E tem uma parte muito legal aqui que na hora que ela tá contando isso, ela vai meio que culpabilizar o castelo. Então o castelo, ele pode ser entendido como um personagem que tá pairando, né? Porque ninguém sabe que é o castelo, a gente nem vai chegar a visitar o castelo. Então ele paira e aí meio que eles culpabilizam o castelo por tudo. E aí o cara vai falar, escuta, você tá ligado que pode ser que seus amigos que abandonaram vocês te abandonaram por esse motivo banal, porque eles queriam algum motivo para abandonar vocês. Então pode ser que o castelo não tenha culpa nenhuma. E isso é muito interessante, porque o K, como um personagem de fora, um estrangeiro, vai olhar a situação e vai falar assim, gente, o castelo, ele existe, ok, mas assim, a vida ela pode acontecer sem a mão invisível do castelo. E isso é fantástico. Deixa eu procurar mais alguma coisinha. Quando eu leio livro físico, eu gosto de colocar um sulfite dobrado e ir anotando coisas aleatórias. Nossa, tem até um cálculo aqui. Esse livro, ele é muito bom, sabe? Ele parece, em alguns episódios, uma coisa meio WandaVision. Sabe? Aqueles primeiros capítulos que ela meio que rebobina. Então, assim, gente, para falar um pouco dessa situação de desconforto, eu posso, por exemplo, dizer assim, o K chegou no castelo e aí, chegou no vilarejo, e aí meio que ele falou, tá, eu tô esperando meus assistentes chegarem. E a gente subentende que esses assistentes, eles estão vindo com o material do K. E aí no dia seguinte, quem manda os assistentes é o conde, tipo, é o condado que manda os assistentes. E aí, em tese, o K, que conhecia esses assistentes, cruza com pessoas totalmente novas. E aí o K fala, vocês são meus assistentes? Aí ele, sim, sempre fomos seus assistentes. Então, assim, é muito uma coisa... compre batom, que é muito interessante. A gente tem a figura da Frida, que é a personagem por quem o K se apaixona. E acho que não vale nem a pena comentar que ele conhece ela na mesma hora e eles vão se casar. Porém, a Pippi tem uma opinião muito boa sobre isso. Então eu sugiro que vocês leiam. É um livro que eu já tinha engasgado um pouco no começo. E acontece, gente, nem tudo são flores, a gente engasga no livro. Mas uma hora vai. E foi uma leitura extremamente satisfatória. E, querendo ou não, é um clássico da literatura. Sobre o final, gente, é um final em aberto. Então, assim, a gente tem a pausa no meio do parágrafo, sabe? Então, a gente não entende muito o que está acontecendo. E, assim, o último capítulo, se a gente for pensar, ele parece que é totalmente desconexo com a história. Então, talvez esse último capítulo aqui não fosse necessariamente em ordem, tipo, nessa ordem, sabe? Talvez ele fosse um pouco mais pra frente. E o K não tinha escrito ainda, o Kafka, no caso, não tinha escrito os capítulos intermediários. É um final extremamente interessante que faz a gente pensar que será que a roda foi quebrada e essas pessoas
estão começando a sair desse sistema e é uma pergunta que não tem resposta e que provavelmente nunca vai ter e a gente vai continuar pensando, será? E é isso, pessoal. Essa foi a minha opinião sobre o Castelo do Franz Kafka. E espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o seu like e até mais.